Hello guys, here we are again. Okay, my name is Tati and I'm the English teacher from Oficina do Estudante. And today we are going to continue to talk about pronouns. Só que hoje nós vamos falar sobre os pronomes demonstrativos, demonstrative pronouns, and relative pronouns. Então, primeiro eu vou explicar os pronomes relativos, que são these, or that, or these, or those. Então aqui nós podemos ver, pelos exemplos que eu coloquei na lousa, this is my cat. Os pronomes demonstrativos, como o próprio nome diz, eles demonstram coisas ou pessoas. O this e o these, ok? É para se referir, para demonstrar algo que está perto de você, próximo a você. Então, this is my cat dá a ideia de que o gato, que esse é meu cachorro, esse é meu gato, ele está próximo de você, tá? These are my shoes. Esses são os meus sapatos, estão próximo a mim. Só que qual a diferença do this e these? This é a forma singular e these é a forma no plural, tá? Os pronomes that e those também são demonstrativos, ok? Só que são para demonstrar algo que está longe, ok? Que não estão perto de você, estão longe. Então aqui, look, over there, is that a cat? Então quando eu falo look, over there, lá em cima, is that a cat? É um gato? Aquilo é um gato? Tá? Those are my shoes. Aqueles são os meus sapatos. Qual que é a diferença? Singular e plural, tá? Então, this is my cat, this is my cat, these are my shoes, look, over there, is that a cat? Those are my shoes, those are my shoes, perto e longe. Então, esses são os demonstrativos, os pronomes demonstrativos. Agora a gente vai passar para os relative pronouns. Esses são um pouquinho mais complicados. Por quê? Os pronomes relativos, eles se referem, se relacionam a coisas, ou pessoas, ou situações, ou lugares que foram mencionados antes. Então, ele faz relação com essas coisas. Então, por exemplo, nós temos o who or that. Who, a gente se refere, se relaciona com pessoas. Which or that, coisas. Whose, aqui dá a ideia, relação de posse. De quem? Ou cujo, ok? Where, lugar. When, quando. Dá uma relação aqui de tempo. E what é o quê? Tudo bem? Então vamos agora seguir aos exemplos, The boy who or that, você pode usar who or that, arrived is blonde. Então, o menino que chegou é loiro. Então, esse who se refere a quem? A uma pessoa. The boy who arrived is blonde. Então, a gente não pode usar outro pronome relativo, tem que ser o who, porque se refere a uma pessoa. O próximo, the guitar which or that was on the table is mine. Esse which se refere ao quê? A guitarra. A guitarra que estava na mesa é minha. Então, como se refere a coisas, eu uso which. The guitar é uma coisa, não é uma pessoa, não é um lugar, tá? The guitar which was on the table is mine. O whose, que nem eu falei, ele dá a ideia de posse, uma relação de posse. So, the cat whose owner is my sister was in the garden. O gato cujo ou de quem o dono é minha irmã estava no jardim. Tudo bem? Então, aqui o que era da irmã? O gato. Here, where, relação de lugar, tá? Se relaciona com algo, um lugar que foi mencionado antes, The place where I live is far from here. O lugar onde eu vivo é longe daqui. Então, esse where se refere ao lugar que eu mencionei aqui. I will always remember the day when we met each other.
When, relação de tempo. Quando. Então, when ele vai se referir o quê? A uma situação, tá? Um determinado tempo que foi mencionado antes. Que tempo é esse? I will always remember the day. E que dia foi esse? When we met each other. Quando nos conhecemos. Aqui. This is what happened when you are in trouble. Isso é o que acontece quando você está em algum problema, tá? Então, como vocês podem observar, os pronomes relativos, como o próprio nome diz também, tá? Ele se relaciona com algo que foi mencionado antes, tá? Mas depende do que foi mencionado antes. Por exemplo, aqui, pessoas, who, coisas, which, or that. Ok? Whose, de posse, uma relação ideia de posse, tá? Where, lugar. When, tempo, quando. E what, o que. Então, esses são os pronomes demonstrativos e os pronomes relativos, tá? E como a gente pode estar usando numa interpretação de texto, tá? Para dar coerência e coesão no texto. Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado, and we'll see you next time, ok? Bye bye!